Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no podcast da Garagem. Hoje a gente está recebendo aqui meu amigo Jean Negreiros, que vai contar um pouco da sua história, da sua trajetória. Ele que é médico, né, de formação, atua na área e também um grande empresário, não só de Porto Velho, mas de outros estados, está expandindo. Aí, quem sabe, né, Jean, um dia outros países, né? E eu acho que vai ser muito interessante o bate-papo. Eu, particularmente, sou um admirador do Jean. Eu vejo nele um empreendedor em série, sem medo. Então, todo grande empreendedor, né, ele se torna uma referência para a gente. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Jean, para ele se apresentar, falar um pouquinho sobre ele e depois tem muita história para contar, né, Jean? Com certeza, Antônio. Primeiramente, é um prazer estar aqui, receber o seu convite. A recíproca é a mesma, né? Você também é um grande empreendedor, me dá bastante dicas, insight. Então, assim, e é um prazer estar aqui hoje com você, poder um pouco compartilhar aí a informação necessária, um pouquinho da nossa história. Mas é isso, entendeu? É um prazer aí estar hoje com você. Espero aí que esse tempo aí seja bem proveitoso aí para todos os nossos amigos, colegas aí de fora aí. E é Com isso. certeza. Jean, vamos lá. Eu sei que tu tem um monte de história interessante, né? Você se formou em medicina fora, né? Isso mesmo. E conta pra gente como é que foi estudar em Cuba, como é que é a medicina em Cuba? Então, Antônio, eu venho de uma família tradicional nordestina, né? Meu pai migrou aqui para o estado de Rondônia no final dos anos 70 para 80. E eu lembro sempre de pequeno eu escutando meu pai, acorda, doutor. Então isso foi um impulsionador para mim, né? E naquela época, você tinha que ir para fora, né? E na ocasião, eu fui para Cuba. Em algum momento, eu não lembro quando, eu acho que eu vi algum vídeo falando sobre a medicina, a qualidade da saúde pública de Cuba, e surgiu a oportunidade, e em 98 eu fui para Cuba. Então, eu acho que eu tinha 18 anos na época, foi muito bom para mim como pessoa, porque não só a medicina, a gente forma caráter, forma você num país só, né? Você é um jovem, então ali você sabe, é você e você e você mesmo. Então, além de você ir para Cuba, isso foi importante para a minha formação como homem, né? Então, formei em Cuba 6 anos. Não foram anos inicialmente difíceis, né? Porque logo quando eu cheguei em Cuba, me mandaram para a cidade pior que tinha lá, que era Guantánamo, que era onde tem aquela base naval americana, onde os presos do Afeganistão iam para lá. Então, você imagina, uma cidade bem precária, uma cidade pequena, bem interiorana mesmo, mas com muita dificuldade. Então, meus 2 primeiros anos foram ali. Depois, eu fui transferido para uma cidade melhor, próxima a Havana, mas a experiência foi muito boa, a formação foi muito boa. Após isso, voltei para o Brasil. A minha esposa também, sou casado com a Raquel, tenho 3 filhos, a Esther, a Rabi e o Lourenço. E a Raquel foi também formar em Cuba também, formou lá comigo, 2 anos depois que eu me formei, ela se forma também, e viemos para o Brasil. Eu revalidei meu diploma na Universidade Federal de Alagoas. Assim que você chegava, você tinha que fazer uma prova, e eu rapidamente consegui a revalidação. Foi importante para mim, porque para a formação básica, Cuba tem um ensino muito bom, né? Os 6 primeiros anos, médico especialista não, médico de família, né? Você sai de lá com a formação básica, mas com médico de postinho, mas uma formação muita prática, né? Então, nesse começo, para mim, eu já entrei no mercado já com essa possibilidade maior, com a prática maior. Fui para Pernambuco, trabalhei 1 ano em Pernambuco. Nessa época foi importante também, eu decidi, como você conhece, a família lida com política aqui na cidade, alguns familiares meus tios já foi também, alguns tios meus, e naquela época eu queria começar longe daqui, e eu fui para Pernambuco, comecei minha vida lá, foi a cidade de Palmares, atendi em Palmares, Água Preta, Catende, Quipapai, São Benedito do Sul, tirava plantão. Eu só lembro de trabalhar muito, foi um ano bem, e logo em seguida casei com a Raquel, minha esposa, e aí vim para Rondônia, né? E graças a Deus, de lá para cá, a gente, com essa experiência, gostei muito, sempre gostava da gestão, e aí vim para Porto Velho, comecei a trabalhar em Porto Velho, atendi
em todos, meu pai sempre falava, meu filho, sempre me ensinou que os locais mais difíceis sempre era melhor para trabalhar porque a remuneração era melhor. E assim eu fiz. Eu atendi Baixo Madeira, baixei Rio Madeira aí quase um ano aí, passou de um ano. Atendi no Lixão, Vila Princesa, eu fui precursor naquele postinho do Vila Princesa. Atendi no Rio das Garças, muitos anos, até 2010, na Vila Princesa também. Atendi na Cachoeira do Teotônio. Então, os finais de semana eu trabalhava no campo e durante a semana eu trabalhava na cidade. Então, nesse meio tempo aí, iniciei plantões aí em todos os locais da cidade, entrei no Hospital da Polícia Militar e eu tinha sempre essa desenvoltura apegado à gestão. Com pouco tempo eu já começava aí a dirigir alguma coisa, né? E naquela época eu lembro que eu entrei no Hamilton Gondim lá na Zona Leste, rapidamente virei diretor clínico. Aí entrei na Asti, virei diretor clínico da Asti, logo também, e fui para a direção do hospital. E em 2010, o Confúcio Moura, tinha recém-eleito, governador, final de 2010, ele me convidou para ajudar ele na gestão. Era um menino novo, tinha 29 anos, primeira vez como gestor, eu fui convidado para ser diretor do hospital de base. E ali eu acho que foi um dos maiores desafios da minha vida. Foram 2 anos muito intensos, né? Ali me deu uma prática muito grande. E naquele momento surgiu todo esse movimento, que foi a visita do Henrique Prata aqui em Rondônia, criação do Hospital do Amor, né? Hospital, naquela época, é o Hospital do Câncer de Barretos. E desde o início aí dos primórdios, desde a primeira visita, eu acompanhei essa obra e ajudei aí a formar esse projeto maravilhoso que está hoje no estado de Rondônia e que salva bastante vida. Agora, você já conheceu o Henrique antes ou você conheceu através do hospital de base? Não, foi assim, foi muita casualidade. Com 40 dias que eu estava no hospital de base, eu lembro que ele veio, né, vinha alguém de Barretos dar um prêmio para o hospital, um prêmio que eles tinham ganho, e como o estado de Rondônia enviava muito paciente para Barretos, ele falou, acho que é um estado carente, vou lá visitar e vou levar um mamógrafo. Foi na época que ele ganhou, acho que um prêmio de $1 milhão da Avon. Uhum. E aí a Avon deu isso através de um mamógrafo, uma sala de mamografia, estereotaxia, e ele veio entregar. Na ocasião, fomos buscar ele, veio para o hospital, e quando dei de cara era ele. Eu já tinha visto ele em televisão, um cara simples, né? Humilde. E aí, naquele momento, em 45 dias que eu estava no hospital, foi quando nasceu a ideia aí. Ele conheceu a história precária dos pacientes do hospital. E ali, meu irmão, ele ficou perplexo. Eu lembro que o estado de Rondônia, assim que assumiu a saúde, naquela gestão foi decretado estado de calamidade pública. Você lembra JN no ar, aquela pressão toda, João Paulo II, aquela coisa toda. Eu fui para o hospital de base, né? Uma unidade do estado, uma das maiores da região norte. Então, nesse meio tempo, o Henrique decidiu reformar uma ala. Eu lembro que tinha uma ala cirúrgica 3, que é onde era o Barretinho, era a pior ala do hospital. Ele desceu, falou, quero olhar como é que os pacientes são tratados aqui. Desceu. Na época foi polêmico, ele fez deu uma frase, eu acho, no rádio, na televisão, que os porcos dele eram mais bem tratados do que aqueles pacientes. Porque na época estava em estado de calamidade, os pacientes estavam lotado o João Paulo, eles traziam do João Paulo e eles iam para o chão, não tinham o que fazer, era campo de guerra mesmo, sabe, assim, e aqueles corredores lotados, muito, a operação, o hospital, essas partes do hospital estavam muito precárias e tinha muito mofo, muito sujeira, onde era para ter 2 pacientes, tinha 8. Então ali ele ficou perplexo, falou, não, me arruma um local aqui dentro desse hospital que eu vou bancar uma reforma para melhorar as condições desses pacientes. Agora eu estou entendendo porque que esses pacientes saem daqui, chegam em Barretos e chegam lá com infecções aí horríveis aí. Muitas vezes aí não dá tempo de tratar esses doentes. Foi tudo ali nesse momento que surgiu, Antônio. Legal. E aí você ficou 2 anos no hospital de base? Fiquei no hospital de base, final de 2012 saí da gestão, fui convidado pelo Henrique para vir ajudar ele. A unidadezinha ali no Barretinho, vocês lembram? Era 900 metros quadrados. E eu ampliei para o meio do corredor entre o hospital de base, queria um espaço maior, e ali a gente ampliou um pouquinho mais, mas ficou ali uma lata de sardinha. Aquela unidade foi feita para atender, eu lembro, 50 pacientes, 100 pacientes por dia, e rapidamente aquilo tomou uma proporção que não tinha o que fazer. Então era uma ala com poucos leitos, 18 leitos, pronto-socorro praticamente com 4 leitos, e uma ala ambulatorial que era lotada, assim, parecia uma
uma feira mesmo, de quantidade de gente que vinha do estado todo vindo para cá. Mas mesmo sendo precário, pequeno, era feito com dignidade. Então eu comecei ali, vim ajudar o Henrique, fiquei no hospital, ali iniciei minha história no hospital em 2013 e ficamos ali no Barretinho ali até 2018. 2014 surgiu a necessidade de fazer uma nova unidade, 3 anos depois dali, e aí ganhamos 2 terrenos aí. Que é onde está o hospital hoje? O Hospital do Amor Amazônia. Dali a gente nasceu todo esse sonho, uma área aí de 100 mil metros quadrados, foi construída 55 mil metros, e hoje é o maior hospital da região norte em tratamento oncológico, um dos maiores do Brasil. E agora me diz uma coisa, Jean. Quando foi que vocês decidiram que precisava construir o hospital lá de Barretos, onde está hoje? O Hospital do Amor Grande. O Hospital do Amor. Então, Antônio, ficou ali, já inaugurou o hospital lá, o Barretinho, ele era um hospital, uma unidade pequena, era uma ala, né? Pequeno, um corredor, só que era ultra dependente do hospital de base. O TI era dentro do hospital de base, centro cirúrgico era no hospital de base, então todas as dificuldades dentro do hospital de base acabava refletindo também no dia a dia. Mas assim, você imagina a dificuldade dentro do hospital, aquilo ali era um oásis no meio do hospital de base, com a ala bonita, bem organizada, com o padrão Barretos, mas era pequeno. A quantidade de pacientes você não vencia, né? E a necessidade também da qualidade, tanto para o paciente como para o profissional que vinha de Barretos para cá. Então, ali, 2013, 2014, 2013, final de 2013, já viu que aquilo estava lotando. 2014, o bicho pegou. E aí, fomos atrás de terreno. Aí, buscamos, e aí encontramos 2 terrenos ali depois da Polícia Rodoviária Federal. Foi limpado aqueles 2 terrenos, 2 empresários doaram aquele terreno. E ali começou esse sonho. 2015 começou a obra, terminou em 2018. Então, foi construída em 2 anos aí. E assim, Antônio, imagina aí, você fazer todo um projeto daquele e o hospital não tinha dinheiro. Só tinha um sonho. Isso que eu ia perguntar, quem que bancou essa obra? O Estado de Rondônia, tanto é que em cima, lá no hospital, está escrito, o Henrique colocou o Estado da Solidariedade. Antes mesmo de existir Barretinho aqui, Barretão, né, o Hospital de Amor Amazônia, os pecuaristas do Estado de Rondônia se uniam, faziam pequenos leilões, que se tornaram grandes leilões, e enviavam para Barretos. Porque tinha pessoas que tratavam lá, a pessoa, vai para Barretos. E o pessoal fazia os leilões aqui no interior, tudo começou lá em Vilhena, o doutor Odair Flauzino foi um dos primeiros, também foi o primeiro também do cofrinho, ele fez um cofre de madeira e começou a botar moeda. Eu lembro. Tudo foi precursor. Então, os empresários se uniam e faziam. Quando aconteceu de ganhar o terreno, foi apresentado o projeto para eles, e eles falaram, vamos dobrar a aposta. Então, o Estado se uniu, nos 4 cantos do Estado de Rondônia, Acre também, aqui no interior do Amazonas, se uniu. Hoje em dia até na Bolívia tem leilão. Então, esse movimento esse hospital foi todo feito com dinheiro de pessoas comuns, dos pecuaristas. Não é o pecuarista grande, é o Paulo pequeno, sitiante, porque tudo que eles podiam fazer, eles faziam. Quem tinha um boi, dava. Quem tinha uma galinha, dava. Então, aquele hospital, esse sonho se tornou ali realidade com essa união. Então, foi fundamental... primeiro, o Estado já ser solidário com Barretos, a vinda do Henrique para conhecer, chegar e ter aquele momento oportuno ali para ele poder enfrentar ali e ter o convite na época, o Confúcio falou, você assume aqui o câncer por nós, mas assumir, mas por quê? Que não tem nada. Falei, não, vamos construir, vou te ajudar, e foi o que aconteceu. Então, a construção do hospital foi todo com dinheiro de doação. Não houve dinheiro público, né? Foi todo através de doação. E hoje mantém-se ainda, grande parte do hospital é feito com doação. Ainda é doação, né? Ainda tem muito. Mas tem alguma ajuda do Estado? Não, o Estado tem convênio, né? Convênio e contrato. Então, hoje é um hospital que custa 10 milhões e meio, porque esse hospital, ele foi, cada vez que você melhora o serviço, aumenta a quantidade de pessoas. Tivemos aí uma pandemia, houve uma inflação aí em tudo. Então, hoje o hospital está custando em torno de 10 milhões e meio. Por mês? Por mês. E o Estado aí tem convênio
de 7 a 7.200 de convênio com Estado e SUS, né? Sim. Essa diferença é a doação. diferença tem que ser doação. É porque eu vejo que a doação são constantes. Você vê diversas leilões que o pessoal faz. Constante, é o ano todo. Tem temporada, começa os leilões aí a partir de abril e começa os leilões, vai até dezembro. E me diz uma coisa, Jean, eu fiquei sabendo, não sei até que ponto é verdade, que eles resolveram abrir um hospital aqui porque tinha... Rondônia era quem mais mandava gente de fora para Barretos. Procede ou não? O que acontece? Você imagina aí um estado que não tinha tratamento oncológico. As pessoas, é o boca a boca. Na ocasião, proporcional ao Brasil, tirando São Paulo, né? Claro. Rondônia é o que mais mandava para Barretos mesmo. Tanto é que mesmo o hospital sendo construído, ainda uma parte de paciente que fica lá. Mas devido a alguns tratamentos, aqui faz hoje 99%, né? Sim. Então eu fiquei na gestão do hospital, aí fui convidado, fiquei de 2013 até 2023. 10 anos, né? 10 anos. E em 2023 eu decidi ir para os bastidores, ficar como conselheiro no hospital. Hoje eu ajudo o hospital como conselheiro. Semanalmente eu vou para o hospital, ajudo na gestão do hospital, mas não como cabeça principal, diretor executivo. Meu amigo Carlos Alexandre aí ficou nessa labuta junto com a Tauane, que era a pessoa que me auxiliava, e agora também compondo a Surama. Então foi aí importante essa união, a equipe aí coesa, e a gente indo, ajudando, acolhendo, dando as orientações, porque são muitos anos de experiência. O que eu fiz? Falei, eu vou ajudar, continuar ajudando, e sem nenhuma remuneração. Então, semanalmente eu vou para o hospital, 2 vezes por semana, ajudo na gestão, mas agora de uma forma mais leve, né? Eu me meto nos assuntos que eu gosto de fazer, né? Então, sem aquela pressão toda. E sem a pressão, e o diretor executivo, ele tem toda a necessidade de doação de tempo, né? Porque são muitos casos, muitos problemas que você tem que resolver. O diretor executivo tem que ter, basicamente, dedicação exclusiva, né? São porque você fala de uma unidade aí com mais de 600 funcionários. Então, você tem o problema do funcionário, aí você tem aí uma série de pacientes aí que dependem daquele hospital diariamente. Então, você imagina aí, hoje passa de 30 mil prontuários aí de pacientes cadastrados ao longo desses anos, de casos, mais de 40 mil, tem que me atualizar, mas assim, é uma pressão porque você tem que cuidar da vida do colaborador e você tem que cuidar também do funcionamento do hospital. Com certeza, facilita muito você ter uma matriz, né, em Barretos, Sim, que auxilia muito, porque por mais que seja uma unidade aqui em Rondônia, ela é mantida por uma fundação, chama Fundação Pio XII, foi criada pelo Dr. Paulo Prata, pai do Henrique Prata, e depois ficou na presidência a mãe do Henrique. Esse ano ela faleceu, com quase 100 anos, doutora Escila, e o Henrique já tem uns anos que ele é o presidente da fundação. Tem uma fundação sem fins lucrativos, que tem não só em Rondônia, o hospital tem em Jales, tem em Rondônia, agora abriu lá no interior, agora vai abrir agora no interior de Palmas, Goiânia abriu, tem em Jales e tem lá no Sergipe, em Lagarto. E unidade de prevenção tem mais de 20 lugares. Rio Branco tem em Roraima, em Macapá, Roraima, espalhada no Brasil todo. E assim como acontece aqui, em todos os lugares tem doação das pessoas, né? Todos, mas não igual a Rondônia. Rondônia, proporcionalmente, é o que entre mais doa. Todas as unidades do Brasil, estados do Brasil, proporcionalmente pelo tamanho do estado, é que mais doa. O estado doa até mais do que São Paulo. Continua sendo, entendeu? Os leilões aí ultrapassam 30 milhões ano. Então, E Jean, quantas pessoas hoje o hospital atende em média por mês? cara, o hospital hoje ele atende mais de, porque você entende que um paciente por dia o hospital atende mais de 500 pessoas. Então você tem um paciente que ele é atendido em várias operações dentro do hospital, é uma jornada dentro dele. Então você tem um paciente que chega no hospital, ele tem 5 atendimentos. Ela equivale a 5 pessoas. Então, assim, diariamente são mais de 1.000 atendimentos. É muita gente. É um fluxo muito grande. E também tem um atendimento a crianças, né? Tem a ala pediátrica, era um marco, né? Você ter tão distante, foi difícil no começo, mas está funcionando, graças a Deus, a equipe excelente. E os pais gostam muito do trabalho que é feito ali dentro. Eu digo isso porque a minha sogra, ela tem trabalhado ativamente para fazer doação para crianças, brinquedos que ela recupera de doação de terceiros, que ela pega, ela quase que restaura as bonecas, alguns brinquedos, e justamente para as crianças do Hospital do Câncer, né? Que temos lá... Que é de cortar o coração, né? Tem as crianças que
são atendidas no hospital, e tem o NAC, ele apoia, cuida, tem a gestão da casa de apoio das crianças. Uhum. Então, esse apoio do NAC no hospital, as pessoas que eles também envolvem no projeto, eles levam esses brinquedos para o hospital, levam também para a casa de apoio, e é muito bonito o trabalho que é feito lá no NAC, viu? Agora, Jean, esses 10 anos que você ficou lá, à frente lá, eu acredito que não deve ser fácil você, assim, passar tanto tempo tão perto de um hospital que trata pessoas que, assim, que deve ser um peso, assim, emocional muito grande, né? Porque você está tratando ali de pessoas que muitas delas estão já num estágio muito avançado. É diferente do hospital convencional, que o cara vai lá, tem muita gente que só quebrou uma perna, enfim, tá com febre. Mas o Hospital do Câncer deve ser, assim, do ponto de vista emocional, muito mais complexo, né? Com certeza. Você imagina aí que você tem uma clínica ambulatorial de check-up, que são pessoas normais, Sim. que fazem exames de check-up, pessoas entram e saem diariamente. Agora você imagina um hospital que as pessoas que se acometem com essa enfermidade, que é o câncer, elas já têm pouca chance, né? Então, algumas pessoas, dependendo do estágio da doença, não tem quase nada de chance. Então, quanto mais rápido você atender, mais rápido você tem a chance de curar aquela pessoa. Mas, assim, o hospital, ele não só te transforma como pessoa, a gestão é profissional. O que acontece? Quando você é gestor, você sabe que você tem que ser eficiente. Então, é uma cobrança maior quando você está num hospital daquele. Então, porque você tem pessoas que... o que difere um tratamento ter mais sucesso de outro é o timing que você entra na doença. Diagnosticou precocemente, a chance de cura é quase 100%. Não, a doença é avançada, não tem o que fazer. Mas mesmo sendo avançada, você tem que o quê? Minimizar a dor do paciente, fazer com que aquela doença, você tentar diminuir a dor dele, né? Dar dignidade para ele, né? E acolher a família, porque senão não é só o paciente, todos os familiares. Então, assim, não é fácil. É uma exigência maior, quem é o gestor, porque você já não pode errar. Mas numa situação dessa, você imagina a parte oncológica de criança ali. Não tem como errar. Então, você tem que ter uma agilidade muito grande para não faltar insumos, para não cancelar a cirurgia. Então, o índice de cancelamento sempre foi muito menor do que quando eu trabalhava no Estado, entendeu? O hospital trabalha diariamente para não faltar nada. Então, é diferente você trabalhar na gestão pública e você vem para a privada, porque sendo uma fundação, mas a gestão é muito eficiente. Uhum. Os funcionários são muito bem treinados, entendeu? Então, eles trabalham com muito amor naquele trabalho. Então, a matriz dá um suporte muito bom. Então, na parte emocional, quando você é gestor, cara, você tem que entender que ali você está para dar o resultado, e aquele resultado, não é financeiro, não é lucro. O lucro ali é vidas. Sim. Quanto mais rápido você atuar, com maior eficiência você utilizar o dinheiro, mais pessoas vão poder adentrar o hospital e mais pessoas vão sair ali curadas, ou vencidas a doença, ou superada a doença, ou restabelecida, entendeu? Quebrantada, com o coração mais leve. Então, eu acho que esse é o papel. Né? A espiritualidade, a tua fé aumenta, porque você enxerga ali, né, pessoas que entram ali se transformam ali dentro, porque a doença oncológica também te conecta a tua espiritualidade com Deus, e ali você vê pessoas sendo restauradas, pessoas sendo convertidas, pessoas que estão enfrentando a doença não só com a fé na medicina, mas em fé em Deus. Então, isso foi muito importante para mim. Nesses 10 anos aí, eu acho que o que mudou muito em mim foi uma pessoa mais leve, uma pessoa muito... entrei no hospital, um menino novo, muito afoito, entendeu? Aquele trator, e o hospital me deixou mais leve ao longo da jornada, né? Então, a gente aprende isso. E mais espiritualizado, né? Porque acaba que você se envolve também, né? Com certeza. Você, estando ali, você acaba se envolvendo. Todos os dias você vive milagres, né? Pessoas que não tinham chance nenhuma, de uma hora para outra, são curados. E pessoas que você se conecta... A gente, quando está na gestão, a gente um pouco tenta não entrar muito na pessoalidade. Se envolver muito. Porque senão você tem que ser... Você tem que ser o comandante... Você enlouquece, né? Você tem que ser o comandante da tropa, né? E você tem que estar com a tua mente tranquila. Mas eu tenho uma facilidade muito grande de, quando chegava cedo, saía
do trabalho, Tu deixava a cabeça lá. Era minha família. Aí ia para dentro da minha casa, minha esposa, meus filhos, entendeu? Mas eu acho que isso também te deu uma base familiar mais forte, né? Você passou a dar mais valor à família. Ah, né? com certeza, porque quando você está num local que pessoas ali com sonhos, pessoa com a vida toda entra ali, e em pouco tempo aquela pessoa chega e já morreu. E aí? Aí você começa a se perguntar, como é que está a minha vida, né? O que estou fazendo dela? O que devo melhorar, né? Vou tornar mais leve, né? Porque não adianta. Você tem que ter uma conexão maior com Deus, você tem que ser um melhor pai, você tem que ser um melhor esposo, entendeu? E isso a vida vai te ensinando. Então, esses 10 anos foram muito importantes para mim. Porque aí agora, nesses 2 anos também nos bastidores, no outro lado, como voluntário, porque uma coisa é você ir trabalhar por um salário, outra coisa é você ir sem ter nenhum... Trabalhar por amor, né? Por amor, entendeu? Literalmente por amor. E aí eu sempre me perguntava, será que é a patente que me faz ajudar a causa? O dia que eu não pudesse ser diretor, será que eu vou continuar ajudando? Então, graças a Deus, Deus tem provado que é possível sim. E hoje, entendendo melhor aquelas pessoas que se unem, né, ao longo dessa jornada de mais de 12 anos de história de Rondônia, e hoje se tornar... E você está desde o começo, né? Desde o começo. Agora, Jean, voltando à sua vida em Cuba, né? A Raquel, né? Você conheceu assim que você chegou lá, como é que foi? Não, a Raquel, a minha esposa, eu comecei a namorar com ela 6 meses antes de eu ir para Cuba. Ah, sim. Então, ela é do Nordeste, né? A família toda nordestina. E, então, no final do ano, a gente sempre ia para onde? Para o Ceará. E lá conheci. E após começar a namorar com ela, já estava tudo certo para vir para Cuba. E depois eu falei, termina aí, se der certo, você vem. A gente continuou namorando, à distância, né? Muita e carta, naquela época não tinha internet como tem hoje, celular, a internet né? era discada, né? Era caríssimo naquela época, mas a gente conseguia se comunicar. Aí eu vi uma vez por ano, e aí nesse meio tempo ela decidiu também fazer medicina. Foi para Cuba também, e aí depois que formou, tive que esperar. Do jeito que ela me esperou 2 anos, tive que esperar 2 anos. Mas foi ela se formar e a gente se casar. Então foram 8 anos aí, entre minha formação e a formação dela. E foi bom também, né? Porque acaba que você está ali, né? Você entrar com uma pessoa... Já conheci no Brasil, conheci pouco tempo, mas também um superando, um ajudando o outro, né? Um confortando o outro, então se torna mais fácil. Mas você começou 2 anos antes dela, é isso? É porque ela ainda não tinha... Ela era nova, então sim, ela não tinha terminado ainda o 2º grau. Então precisava terminar o 2º grau para posteriormente ir para lá. Mas quando você se formou, você veio direto ou você ainda ficou lá um tempo? Não, aí eu vim trabalhar... E ela ficou lá? Ficou lá. Aí cada 6 meses eu ia lá visitar ela. Aí terminou os 2 anos. Aí ela... E como é que foi a vida em Cuba? Era difícil? Cara, a gente vê hoje muita coisa, mas a gente não sabe na época como é que era, né? É assim, faz de conta que você está num mundo que não existe, sabe? Você entra num lugar que eles dão valor a um sabonete, né? O cubano, o comunismo, o sistema cubano, ele raciona, né? Eu lembro que o cubano tinha direito a uma livreta, que é uma caderneta com alguns itens que ele tinha direito mensalmente, né? Eu lembro, né, que o cara tinha direito a meia barra de sabão. Eu comecei, meu Deus, o que consegue fazer com meia barra? 1 libra de arroz. Você imagina, 1 libra de arroz. Quem não sabe, 1 libra aí é menos que meio quilo. Então, assim, e aquilo ali, e tudo muito difícil. Tudo muito difícil. Então, você tem o dinheiro, mas não tem. Eles sofriam o embargo econômico lá, e não entrava muitos produtos dentro. Então, você tinha que viver com a forma que eles... A comida deles, comida muito parecida com a nossa. Sim. Muita carne de porco. Carne de boi lá era proibido, foi uma coisa... É mesmo? Só a carne de boi era para o turismo. Então, e quando era vendida nas lojas, nas tendas, nos poucos supermercados, era caríssimo. Então... era inviável. Eu lembro que meu pai mandava $100 por mês para me manter lá, e eu tinha que me virar com esses $100, entendeu? E dava para viver tranquilo? Cara, se virava. Então, como lá era tudo muito escasso, eu morava numa república de estudante. Então, a faculdade lá era paga, você era autofinanciado, você pagava o custo de medicina, mas você ia para uma faculdade pública deles, o cubano não pagava. Então, a gente ia para uma república de estudante. Então, naquela república... E só estrangeiro ou tinha gente cubana? Só estrangeiro nessa república. Não, tinha um lado dos estrangeiros, mas estava no lado dos estrangeiros, o lado de lá era o lado cubano. Então, eles vinham das províncias, nos interiores,
para essas cidades maiores e ali ficavam hospedados literalmente dentro da faculdade. E a dificuldade, como sabe, e tinha uma alimentação dentro da faculdade. Então, eu lembro a dificuldade que era, sabe? O luxo era um pão com presunto e queijo. O polho não era todo dia, que é o frango, né? Uhum. Então, assim, eu acho que esse tempo de escassez também nos faz refletir, né? Quando a gente estava na nossa casa, mais, né? Que tinha de tudo, né? Fala, porra... Mas hoje, tudo, né? Hoje se um dos seus 3 filhos quiserem estudar medicina, que provavelmente um dos 3 vão, né? Ou talvez os 3, tu mandaria para Cuba? Olha, se eles chegassem para me perguntar, pai, quero ir para Cuba, se eu apoiaria, eu apoiaria. Porque não somente a formação como profissional, é a formação de caráter mesmo. Claro, o país está pior, né? Eu tive o ano retrasado lá, fui visitar uma pessoa que cuidava, a mulher que cuidava da nossa roupa, da nossa comida. Fui lá visitar ela, né? Ela tá velhinha. E o país está muito difícil, muito apagão, muito tudo. Então lá está mais difícil. Fui na faculdade, entendeu? Fui tomar caldo de cana, que era o luxo, era sair do hospital e ir lá na frente tomar um caldo de cana, que é o guarapo, né? E assim, foi tempos que tinha essa escassez, mas eu não vejo essa escassez como nada ruim. Eu lembro coisa boa de lá, entendeu? Eu administrava tudo aquilo ali como algo que eu tinha que passar. Essa fase eu tenho que passar. Então eu tenho que gostar. Ajudou a formar o seu caráter também, né? Eu acho que você está ali só, você está aqui, e aí você, vou ter que gostar. Não tem as opções que temos aqui, mas quando dava também, tinha as praias, entendeu? Tinha o lado turístico de Cuba, que não era todo o tempo que a gente podia ir, mas a gente também, quando podia, né? Do meio da formação para frente, já estava na cidade mais turística, mais bonita, mudei de cidade. Então, aí eu posso dizer que eu curti um pouco mais Cuba, esse lado mais bonito de Cuba. Mas esses 2 extremos foi importante para conhecer a realidade do cubano. E você, o que tu acha que mudou do tempo que você passou em Cuba? O que tu acha que te ajudou quando você veio para o Brasil e se tornar um empreendedor que você se tornou? Então, empreendedor, vamos falar de empreendedor, né? E o que me ajudou foi o seguinte, eu estava em Cuba, eu lembro que meu pai mandava só $100, e aí eu tinha que me virar, e tinha mês que nem mandava, então aquilo eu falei, tenho que me virar aqui, né? Mas fome você não ia passar, porque comida você já estava incluído isso na faculdade, né? Certo. Então, o básico é almoço, feijão, isso aí tinha, entendeu? Quando você queria comer alguma coisa diferente, você tinha que acudir a essas tendas, né? Mas eu lembro que isso aí, nessas idas e vindas do Brasil para lá, eu vi que o cubano lá não tinha nada. Eu falei, rapaz, eu vou começar a levar coisa para vender em Cuba. Então, nessa ida e vinda, eu comecei a levar itens para vender lá, roupa, vendia tudo. E trazia também de lá, quando eu vinha, trazia umas caixinhas de charuto. E, rapaz, aquilo ali foi bom demais. Fazia festa, né? Do segundo ano para frente, sempre quando eu trazia, o charuto cubano é um dos melhores do mundo. E o estudante podia trazer 4 caixas. Então, esse charuto eu comprava baratíssimo lá, eu lembro, trazia para o Brasil e vendia por uma fortuna. Eu sei que isso aí, só nesse charuto já bancava minhas férias. Então, isso aí foi o lado empreendedor. Então, vim para o Brasil. Ali que tu acha que tu descobriu a sua veia empreendedora? Desde pequeno eu gostava meu pai foi sempre negociante, né? Sempre acompanhei ele. Eu sempre achava bonito comprar e vender. Então, eu acompanhava ele nas negociações, entendeu? Mas, assim, eu vejo o seguinte, quando eu vim para o Brasil, não era que eu iria largar a medicina, usar isso, foi tudo naturalmente. Eu acho que tinha essa veia aí nordestina, meus avós que vinham do comércio, meu pai também, que de uma certa forma negociou muito, né? E aí você vem para o teu lado, entrei na medicina, primeiramente você entende que você é autônomo. Então, para você passar de nível, você tem que entender que o teu nível é o quê? Você tem 24 horas, todos têm 24 horas, né? A mesma oportunidade que um médico tem, que difere, aí tu vai para a especialidade. E aí tu tem que abdicar, eu tenho que ter ir para uma residência, mais 3 anos. Depois mais 2 anos outra especialidade, aí doutorado. Aí, cada vez que você vai progredindo mais no estudo, essa é uma das formas de você progredir na medicina. A outra forma é você empreendendo. O que eu vi? Eu vi oportunidade, a dificuldade para as pessoas chegar até um especialista, e naquela ocasião ali eu vi que eu poderia, de alguma forma, usar
e iniciar com uma clínica, né? Então, foi ali que eu comecei a empreender na parte médica. Mas o que eu entendi? Que você veio do empreendedorismo, tanto é que 2010, comecei a empreender em 2008 para 2009, primeira clínica, né? Só que a excelência do hospital, a busca por fazer o que é certo, fazer tudo bonitinho, para o paciente do SUS, também me moldou, né? Sim. Me modelou. Te deu uma boa experiência. Deu uma experiência muito boa. Eu fui formado, tinha muita coisa eu sabia, mas a minha visão era limitada. Eu tinha vontade, tinha coragem. Mas a parte técnica você também tem que... Aí eu fui formar, fui fazer gestão hospitalar, fui fazer MBA, fui fazer em sírio-libanês, experiência do cliente, experiência do paciente, e sempre me capacitei. Mas no início mesmo, primeiro você tem que ter coragem. Porque quando a pessoa chega para você e fala, você aceita ser o diretor do hospital de base? E muita responsabilidade, anos, né? Fala, eu aceito. Você tem que ter coragem, né? Então, eu acho que essa coragem já veio das decisões que eu tomei lá no começo, né? Então, meu pai me soltou muito cedo para o mundo, fui para Cuba. Então, essa coragem já me fez aceitar um convite. E a ousadia de dar certo, né? E aí, você ficar ali durante aqueles anos ali, que foram anos importantes para mim, porque eu aprendi muito. Então, me superei. E aí, eu fui para a gestão mesmo, comercial, que foi quando nós conversamos anteriormente, eu falei, iniciei minha primeira clínica lá em 2008 para 2009. Que foi no Amazonas? Não, para quem não sabe, eu sou CEO do Grupo Mais Saúde, né? A Mais Saúde é uma rede de clínicas, começou com uma clínica lá em 2008, eu e minha esposa, né? Somos donos da empresa, e a gente iniciou em 2008 para 2009, eu tinha um sócio, eu abri uma clínica na Zona Leste, foi a primeira. Então, ali em 2008, em um ano ali, a gente tinha lembro que sempre você tem que ter uma dificuldade para vir uma superação. A primeira clínica que eu abri, no primeiro ano, eu posso falar que quebrei tecnicamente, né? Porque o meu sócio chegou, tinha um sócio que era um médico, formou comigo em Cuba, o Paulo. Nós tínhamos um convênio, o convênio chegou e foi cortado esse convênio. E aí ele falou, Jean, eu estou fora. Eu falei, não, eu vou ficar mais 6 meses. Se eu não conseguir, eu fecho. E ali eu continuei sem aquele convênio, eu tive que reinventar o negócio, reconfigurar o negócio. Fiquei de 2009 até 2000, uns 4 anos, para atingir aí um ponto de equilíbrio, né? Então, para começar a coisa... negócio, agora, em 2017, eu inaugurei a primeira unidade própria, que foi ali na Amazonas. Sim. Então, ali Amazonas foi um divisor, porque até então era uma clínica num ponto alugado, na Zona Leste, bem precária. Ainda existe esse ponto ou não? Existe, ainda existe, né? Eu comprei, era alugado. Eu devolvi ele, né? Agora o ano passado. E eu comprei na esquina seguinte e fiz uma nova clínica, né? Porque eu entendi que tinha que ser algo novo. A Zona Leste foi a primeira clínica, eu falei, vou fazer algo bem bacana, bem bonito. Então, foi a segunda clínica própria, né? Então, a Amazonas, eu abri, ali a Amazonas foi importante para mim em 2017, que ali foi o início da identidade visual, né? Foi o modelo de negócio, eu entendi como é que fazia. Você tinha mais experiência também, isso, né? já entrei com menos peso, porque eu tinha uma primeira clínica que estava, de uma certa forma, me dando lucro, que ajudou a fazer essa. Então, em 2017, aí começa, de fato, até então, começa a história do Grupo Mais Saúde. Até 2008 a 2014, por aí, foi luta, sabe? Porque empatava, né? Empatava. E eu não tinha tempo para ficar dentro do negócio, porque, imagina, eu estava... Do hospital de base, depois do hospital do câncer, entendeu? Então, depois eu comecei a olhar com outros olhos. Eu tive pessoas importantes que me ajudaram e assim, foi muito importante naquele momento, pessoas que me ajudaram, mas assim, eu tive que me superar, porque eu tinha que estar no hospital e eu tinha também que manter as clínicas funcionando, porque o hospital, eu tinha um salário pequeno no hospital. Desde o começo, eu sempre fiquei um primeiro ano meu, não tive nem salário. Então, eu fiquei 1 ano sem salário, depois eu tive um pequeno salário, aumentou um pouquinho, e não era... Eu lembro que os médicos ganhavam o dobro do que eu ganhava lá. Eu estava como médico, mas eu estava como gestor, mas era a regra da fundação, não podia receber muito, porque o hospital vivia de doações, né? Como vive até hoje.
Então, os médicos são os melhores remunerados do hospital, até pela especialidade, pela peculiaridade, para trazer bons médicos. E a necessidade, fora, né? A necessidade. Então, ali, Antônio, desses anos, eu fui me modelando, né? A mente foi se expandindo. A obrigatoriedade de estar me capacitando também abriu minha mente. E cada dia foi melhorando o negócio. Então, eu abri a unidade, a primeira em 2009, 2017, abri a primeira unidade na Amazonas. Essa unidade da Amazonas, posteriormente, 2 anos depois, eu fiz a nova unidade da Zona Leste. Depois, em 2021, no meio da pandemia, ousei e abri a unidade dentro do shopping. Depois da unidade do shopping, eu abri a da Zona Sul. Então, a Zona Sul é aquele prédio que é... Prédio, isso, já foi... É um prédio grande, né? Isso, foi inaugurado... Uma estrutura muito boa. Final de 2022... Final de 2022, uma estrutura grande que eu fiz. Um ano depois do shopping, eu inauguro, 1 ano e meio, inauguro um prédio, foi grande, com algum campo, já as clínicas cresceram, então elas precisavam da necessidade de exames mais específicos. Ali eu fiz um parque tecnológico bem bacana, tomografia, ressonância, com a estrutura muito boa. E com grande também. Quase uma estrutura de hospital, né? Eu não faço a parte cirúrgica, mas é uma estrutura grande para o hospital, 2.000 metros quadrados, você imagina, de atendimento. Ali tem um parque ali, de um andar só de imagem. A Zona Sul, as oportunidades da Zona Sul são muito grandes. A cidade cresceu, assim como a Zona Leste, entendeu? Eu tinha que fazer também uma unidade grande lá. E fui muito bem recepcionado pelo pessoal da Zona Sul. Então, um outro modelo que eu trouxe também, que foi difícil usar, foi abrir a clínica à noite. Então, eu lembro a primeira vez que eu abri à noite, eu voltei para a bancada, né? Que até então eu parei de atuar como médico a final de 2010. De 2010 eu não atuava mais. Quando foi 2018, eu falei, vou ficar atendendo à noite. Você era clínico? Como é que é? Clínico geral. Clínico geral, entendeu? E atendia idoso, de criança, atendia tudo. Eu voltei para atender. Falei, deixa eu ver como é que é, se eu consigo voltar. Voltei, fiquei uns 8 meses. Aí coloquei para funcionar à noite até 10 horas. No começo nenhum médico queria atender. Falei, eu vou atender. No começo não dava nada, pelo mês. E hoje é padrão mais saúde ter funcionamento noturno, né? Eu estou agora com a nova unidade nossa para inaugurar na rodoviária. Será a 5ª unidade em Porto Velho. Então, assim, o grupo cresceu. E assim, Antônio, o que eu entendi ao longo da jornada? Primeiramente, por que o negócio cresceu? Eu sempre entendi que a gente tinha que cobrar um preço justo. Eu observei que os planos de saúde pagam muito pouco, né, para os médicos, e mesmo assim os médicos vão atender. E as pessoas pagam o plano de saúde para ter acesso. Então, o que eu enxerguei? Eu enxerguei naquela fatia das pessoas que não podiam pagar. Mas aí as clínicas, elas tem que entender que essa população ela é exigente, né? Então, o hospital me colocou aquela visão de fazer o que é bonito, o que é honesto para o paciente, mesmo sendo do SUS, mas você ter o melhor para ele. Sim. E aí eu trouxe também para o meu negócio, né? Eu lembro que o Henrique falava, Jean, a gente não pode fazer nada menos do que a gente não faria para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso filho dentro desse hospital. Então, eu comecei a levar esse método para o meu negócio. Então, eu tinha que fazer com excelência. Então, você entra dentro da unidade nossa, você se surpreende, porque tem clínica gigante em Porto Velho de anos que não tem a qualidade que a gente tem. Então, eu entendi que eu tinha que dar excelência e cobrando preço baixo. Uma consulta de um clínico geral é R$ 49,90, com retorno. Exames a partir de R$ 5, R$ 6. Aí você fala, Jean, mas como é que é isso? Eu entendi que se eu fizesse algo, um preço justo, a população vinha para mim. A gente não trabalha com horário agendado, então é a livre demanda, entendeu? A disponibilidade. Então, eu tinha que ter estrutura grande, profissionais bons, foi muito importante ter bons profissionais, e o preço baixo. Diminuir tua margem de lucro, né? Para que você ajude também a população, eles consigam ir ali, resolver o problema deles. E eu sempre me preocupei muito com a recorrência. Então, se eu cobrar um preço justo, esse paciente vai voltar. Não adianta você querer cobrar muito caro o paciente. Primeiro que não está fácil para ninguém, nunca foi fácil para ninguém. Então, você cobra num preço justo, você consegue, acaba que você consegue aí, não só fazer que esse paciente volte novamente, mas que ele traga o familiar, que ele fale para o amigo, e um bom atendimento. Brigando sempre, procurando sempre a excelência. Se você for entrar nas nossas unidades aí, você vai ver sempre tem um suquinho. E esse suco foi importante. Um dia eu falei com
Eu lembro que aqui em Porto Velho, quem conhece a história de Porto Velho, tinha a Norte Modas, que era Alto Santos, a loja Alto Santos. Quando eu era pequeno, eu ia lá para aquela loja só para comer pipoca e tomar suco. E aquilo eu cresci. O dia que eu tiver um negócio, eu vou colocar uma suqueira para ter o suco na recepção. E a pipoca? A pipoca eu até tentei, consegui colocar alguns sábados para criança, mas é uma logística grande, é muito pipoca. Eu não consegui, sabe? Porque é muita gente dentro das clínicas. Mas se eu pudesse, o dia que eu encontrar uma máquina aí que faça pipoca fácil, que não precisa tanto da manufatura, eu vou fazer. Mas assim, eu queria também ter a pipoca. Dia de sábado a gente faz, algum sábado da criança, tal, coloca a pipoca, mas o suco nunca faltou. Então é marca registrada. Onde a gente abre unidade, agora, pouco tempo agora eu comecei a expandir para fora, né? E coloco o suco. Mas tem suco na recepção? Aqui o pessoal não serve, né? Suco, café, água, entendeu? As pessoas não servem nem café quando a gente entra nessas regiões que não tem essa cultura. E eu lembro que o Sérgio comentou, né, que horário de saída dos alunos da escola, vem um monte de meninos só para tomar o suco lá da Mais Saúde. Só para tomar o suco. Entra lá um monte. Eu tomo o suco porque eu fiz muito isso, né? Então eu ia lá para a loja do seu Zé Fernandes, que era lá de Alto Santo, nós entrava lá, ficava olhando alguma coisa, mas ia lá no fundo, tomava suco, comia pipoca, não comprava nada e ia embora. E aí eu disse, não comia, doutor, pode deixar entrar, entendeu? Deixa eu tomar o suco aí. Enquanto a gente tiver disponibilidade de ter suco, se Deus quiser, nunca vai faltar, vai estar disponível para quem quiser tomar. E aí, a Mais Saúde daqui, em Rondônia, só em Porto Velho tem... Só em Porto Velho. Eu tenho projeto para ir para o interior, mas eu observo muito o mercado, né? Uhum. Então, para mim manter um preço justo, eu tenho que ter disponibilidade profissional. Então, eu tenho que ter... Não pode ser para cidade muito pequena, né? Então, o profissional tem que ter um preço razoável aí, que dê para a gente poder ter uma margem, baratear o custo para o cliente e, com isso, também a operação se pagar. Então, eu estou observando futuramente ir para alguns interiores do estado. A gente tem agora... A gente inaugurou Mossoró. Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte. Fui para Mossoró porque a origem da minha família, do meu pai, é tudo de lá, né? Ela é tudo no Ceará, a minha família da minha esposa fica próximo lá, a gente tem propriedade rural lá no interior. Que também é da família da minha sogra, né? Eles se conhecem, né? Eles se conhecem lá no interior e aí... Lá de Potiretama. Lá de Potiretama. Meu sogro é um grande produtor de caju. Meu pai tem fazenda lá também, uma era de gado. E nesse meio tempo aí, eu entrei nesse ramo também, estou com plantação lá no interior, junto com minha esposa. E aí eu falei, eu vim aqui cuidar de caju, só por caju não vai valer. Aí eu dei uma volta lá, falei, eu vou abrir clínica aqui. Então, abri em Mossoró. E em Fortaleza também, Fortaleza também. As duas já estão operando? Já estão operando. Mossoró tem 6 meses, Fortaleza agora tem 45 dias que inaugurou. E como é que é o desafio da operação tão distante, gente? Então, é um desafio, como você bem falou, né? Então, o que eu fui vendo, né? Quando a gente vai escalar, a gente tem que... são todos laboratórios de negócio, né? Então, a construção é difícil. Porque a gente tem... Se você for na nossa unidade, Fortaleza, Mossoró, é toda a mesma cor, o adesivo é a mesma cor, é um padrão, plaquinha, né? É o padrão, identidade visual igual, a letra igual. Então, muita coisa eu tive que fazer aqui, mandar para lá, muita coisa eu aprendi a fazer lá também. Então, assim, essa foi a maior dificuldade. Você conseguir construir algo à distância. Às vezes, eu lembro que eu fiz a unidade no shopping que foi rapidíssima, né? Eu falei, rapaz, vai ser um tiro fazer fora. Mas deu um trabalho, porque você já empreendeu à distância aí, você sabe como é que é difícil você construir assim. E eu sou aquele cara que não tenho como chegar, como o meu modelo ele tem um estilo, eu falei, não, vou fazer igual que aqui. Então, eu construí do zero. Então, fiz uma operação aí, 1 ano e 2 meses aí, fiz do zero. Fortaleza, com unidade de mais de 800 metros quadrados. Eu fiz 2 andares em Fortaleza, ficou grande lá. Uhum. E, assim, foi desafiador. Mas me ensinou bastante, né? O aprendizado sempre... Aprende, porque a distância... são cidades diferentes, o segmento da cidade, a população, os médicos, entendendo como é que é o mercado. Aí a gente vai entendendo que a gente tem que, às vezes, que remodelar o negócio, porque aqui tem um... readequar, né? Readequar, né? Então, você começa a ficar assim, mas peraí, só o preço resolve? Não é só o preço.
Então, você tem que ter preço, tem que ter estrutura, mas aí você tem que acertar também no marketing, né? Não só tem a questão também, né, de muitas vezes a cidade vai dizer, poxa, mas esse cara de fora está tirando a oportunidade de gente daqui, né? Então, pode ser que tenha, né? A gente sabe quando a gente chega de fora, as pessoas que... Por que a gente entende? Que o Nordeste ele é muito fiel é um cliente fiel, né? Então, muitos deles costumam ir no mesmo sempre, né? Quando Sim. gosta, né? Isso é característica. Eu vejo pela família da minha esposa. Entendeu? Então, eu costumo falar que a família praça é nossa. A mesma praça, o mesmo banco, o mesmo dia, o mesmo horário. Então, para você desmistificar isso, dá trabalho. Então, mas, como gestores, como pessoas entendidas, a gente sabe que a fidelidade do cliente, ela até ele conseguiu melhor do que você. Eu continuo confiando nisso, né? Quando o teu negócio é bom, ele entra, conhece, e é o boca a boca. Então, é o boca a boca que faz, é o melhor marketing que tem. É aquele que vai, é bem atendido, fala para o outro que vai, que é bem atendido, e assim vai se tornando um ciclo, né? Então, isso é importante. Então, no Nordeste, eu estou aprendendo que é assim. E aí ainda tem Rio Branco também, né? Rio Branco está quase pronta. Eu acredito que nos próximos 60 dias, eu acho que eu coloco para funcionar. Aí vai ser a 8ª unidade. 8ª unidade. E tu pensa em franquear, Jean? Então, franquear, eu já pensei lá atrás, né? E ainda não encontrei as respostas necessárias para poder me estimular a franquear, entendeu? Eu sou muito... Como ao longo da história eu vi como é que o meu negócio se comportou, eu imagino que posso um dia até chegar a franquear, mas eu tenho que passar por todos os testes necessários no meu negócio para não vender ilusão, né? Então, assim, uma coisa é meu negócio na minha mão. A responsabilidade é sua. Outra coisa é na sua mão. Então, quando eu vou vender para você, eu tenho que ter confiança que eu já superei as etapas, que nessa etapa eu passei por isso e eu respondi com isso. Então, não é só chegar e fazer uma marca bonita, um letreiro bonito. Tem muitas empresas no Brasil que não se consolidam porque vendem ilusão. Vendem um negócio que nunca existiu. Então, é para faturar tanto, não é assim, entendeu? Você não tem como provar, você não tem como garantir faturamento de nada. Uma coisa é você ter uma história em Rondônia, tem uma história em Porto Velho, tem um faturamento, e a história daqui não pode ser comparada com outros locais. Então, todo negócio que se abre, ele é um novo negócio. Então, tem todos os desafios como qualquer outro. E depois de Rio Branco, tem planos para outras unidades ou vai sossegar um pouco? Sossegar, você me conhece, né? Sossegar, a gente não sossega. Mas o que acontece? Agora, o que eu estou? Estou na fase de... agora a rodoviária inaugurou, inaugurando a rodoviária, inaugura essas duas, vai ficar com 8 unidades. A minha intenção é ficar 12 meses só consolidando essas novas unidades, se dedicando para essas novas unidades, fazendo as correções necessárias, para daqui uns 2 anos, aí a gente retomar Nesse meio tempo aí, a gente fui conhecer novos negócios, fui conhecer modelos de negócio do meu próprio negócio, fora, dentro, entendeu? Eu sei que você participou de várias mentorias, né? Você está sempre se desenvolvendo, eu vejo que você participa de várias mentorias, né? E treinamentos, né? É igual que você, que gosta muito de pegar conhecimento fora, o Vale do Silício está sempre próximo de você, e eu entendo o seguinte, que a gente não pode se limitar. Que se trancar dentro de um quarto de um escritório, a gente não vai expandir nossa consciência. A gente tem que trocar de mesa. A gente tem que expandir nossa consciência aonde? Aonde está o desenvolvimento, entendeu? Então, tem mentorias, tem os cursos, tem os treinamentos, participe, estimule seus funcionários, pague para os seus funcionários, ou estimule eles também a pagar parte desse treinamento, mas você não pode ficar parado, porque a concorrência, enquanto você está crescendo ou você está ali estagnado, o teu concorrente está olhando o teu negócio, olhando as vazios, as deficiências do teu negócio, para daí corrigir no dele e ganhar o teu cliente. Lembra daquilo que eu falei para você, né? O cliente, ele é fiel a nós até quando ele encontra um melhor. Encontrou um melhor do que você, ele vai te abandonar. Ele vai te abandonar. E é a lei do negócio. Então, você tem que estar pegando o cliente no colo, você tem que trabalhar o cliente, dar valor ao teu cliente, dar valor à tua praça, dar valor àqueles clientes que colocaram aonde te colocou. Então, sempre tenho as reuniões, quando você vai para fora, é que você começa a entender a importância
dessa clientela fiel a você. Então, quando você está começando do zero, você chega e ninguém te conhece, você vai brigar por cada cliente. E aí você vai lembrando, pô, eu tenho tanto cliente na minha cidade, será que eu estou dando o carinho necessário? Então, isso estimula você a dar valor mais ainda do que você tem. E é interessante, né, Jean? Porque hoje você atua na área de saúde justamente numa sombra, né? Porque tem muitas famílias, como você mesmo falou, que já não tem mais condições de pagar plano de saúde, porque o custo está muito alto e ela não tem como. E muitas das vezes ela também, se ela for depender do SUS, aquela demora ou muitas vezes não tem o tratamento quando ela precisa, no tempo que ela precisa, e justamente as clínicas, que são as chamadas clínicas populares, na qual a Mais Saúde se encaixa, ela tem um valor muito grande para atender essas famílias que estão nesse limbo entre o SUS e o plano de saúde, que elas não têm condições, e justamente as clínicas populares, elas conseguem dar um atendimento de qualidade a um preço que elas podem suportar, né? Eu vejo que principalmente depois da pandemia, né, muitas empresas tiveram que cortar custos. Sim. Cortou o plano de saúde e essas pessoas ficaram soltas aí, né? Então o mercado tende a aumentar mais ainda. Então o SUS, cada dia as comorbidades, a patologia tem aumentado, o SUS não dá conta, entendeu? Não vai dar, não tem sistema de saúde. Principalmente Porto Velho, que vem muita gente do interior se tratar aqui, né? E até agora de outros países, né? Com certeza. Eu tenho pelo Hospital do Amor ali, que quando você vai melhorando a qualidade do SUS, você acha que eu consegui vencer. Não, vem mais outra, vem outros de outros estados. Mas, falando do negócio clínica, eu vejo o seguinte, que o mercado ele é promissor. Cada dia que passa, a gente tem que trabalhar mais essa gestão do custo operacional, porque, como eu falei para você, é uma clínica, como você falou, porque as pessoas não entendem, popular, clínica popular. É popular porque é de qualquer jeito. Não. Não. Vocês conhecendo o negócio, o modelo de negócio nosso, que a gente já teve a oportunidade de conhecer, vocês entendem que é uma excelência. Então, o que eu vejo? Eu vejo que você hoje, que trabalha, faltar 1 dia, 2 dias de trabalho, marcar numa lista do SUS aí para você conseguir uma consulta e o tempo que você perde. E se você puder pagar algo que... E o sofrimento justo, também, né? Porque muitas vezes... O sofrimento, a demora, aí você tem algo que é justo, preço bom, e aí você já faz tudo num lugar só, parcela no cartão, e ali você sai com o teu problema resolvido e não com outro problema, que muitas vezes você espera pela fila do SUS, consegue uma parte. Muitos conseguem um exame, mas são vários exames. Você consegue uma consulta, mas aí tem os outros exames. Então, se você parar, você passa o mês todo sem trabalhar. E quem não trabalha, você não vai ter rentabilidade, né? Aí você ficou mais de 14 dias, tem que ir para o INSS. INSS, para você conseguir ali a INSS, até entrar na folha para receber o benefício, é um absurdo, é difícil, é demorado, entendeu? Tudo hoje é telefone. Então, quanto mais... Hoje a pessoa tem que entender que ela tem que estar bem. Sim. De saúde. E outra coisa, né? Como é que um pai ou uma mãe vai trabalhar bem, vai produzir bem, sabendo que o filho está em casa doente, está sentindo dor, né? Ou um pai, um parente, né? Não tem como, né? Com certeza, a gente acaba desafogando mesmo o sistema de saúde. Eu lembro, na inauguração da sua clínica na Zona Sul, que é aquela... Acho que é a maior em termos de tamanho. Maior, né? A estrutura é impecável. Você conheceu, então você viu lá. Tem muitos hospitais particulares que talvez não tenham a estrutura que você tem. E assim, eu sempre falo, Antônio, desde o começo eu quis procurar o melhor piso, a melhor torneira, a melhor cadeira. Você entra no consultório, é papel de parede, tem um cheirinho lá para ficar cheirosinha a clínica. E isso tudo... São detalhes, Por que você vai... não, eu vou atender pessoas... Eu vou atender pessoas de todos os níveis. Ali entra pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas carentes, pessoas médias, e elas têm o mesmo atendimento, a mesma qualidade. Então, não, é porque o preço é barato, eu vou fazer feio. Não. Eu vou adaptar uma casa, vou fazer de qualquer jeito, achando que o cliente, ele é um cliente qualquer. Não, ele é um cliente exigente. Cada dia que passa, o cliente está mais exigente. Isso está fazendo uma seleção natural em todos os negócios. Então, ele vai ver o quê? Ele vê muito preço. Entendeu? Só que também ele vê a qualidade dos especialistas, ele vê a estrutura, ele vê o conforto ali dentro, né? Então, a disponibilidade. Então, a gente tem que estar cada dia mais antenado que a gente tem que
enxugar os custos, fazer sempre uma operação pé no chão para a gente poder E sempre oferecendo mais, né? Ofertar mais com preço justo para essas pessoas aí poderem estar consumindo esse produto. E Jean, eu lembro que recentemente vocês lançaram uma opção de uma carteirinha que dá benefício para as pessoas, né? Como é que é? Explica para a gente. O que acontece? Eu sempre fui procurado para aderir a planos de fidelidade, né? De outros segmentos, de outras clínicas e tal. Vamos usar o teu... Eu sempre falei, não, eu vou fazer o meu. Então, a gente criou uma fidelização do cliente, que ele tem opção, tem 3 opções. E a melhor opção é o cartão Fidelidade Plus. Eu estudei todos os planos que tem no Brasil e tentei fazer algo diferente de todo lugar. Então, eu consegui aí conciliar num cartão que a pessoa paga R$ 33,90 por mês, debitado de uma vez, parcelado no cartão de crédito, mas é o equivalente a isso, sem juros. Se eu pagar à vista, vai pagar R$ 398 anual, uma só vez, ou se não parcelado. Então, nessa carteirinha eu dou clínico geral gratuito o ano todo. Clínico geral gratuito o ano todo. Se ele usar todo mês, no final só de clínico aí, ele vai gastar mais de R$600 o ano todo. Então eu dou clínico geral de graça, o clínico passa a ser R$ 29,90 para o cônjuge e para os seus filhos até 21 anos. Então já é uma economia para a família toda. Dou seguro de vida, acidente pessoal, seguro de vida morte natural e morte acidental, seguro assistência funeral e dou também seguro acidentes pessoais. E ainda assistência domiciliar na casa, pode usar 2 vezes no ano. Então agora fechou uma parceria com o Hospital 9 de Julho, que era algo que eu não tinha. Eu não tinha nada parte cirúrgica. Eu nunca meti ele. Um hospital de excelência me procurou uma parceria e hoje quem tem o cartão também tem planos de cirúrgicos dentro do hospital com valor fixo, né? Você consegue fazer uma vesícula por vídeo por R$ 8.500. Isso ainda parcelado no cartão. Sim. Então, aí vem todos os descontos na clínica. Desconto em laboratório, desconto no especialista, avaliação odontológica gratuita, que a gente também tem odontologia dentro das clínicas, todos os exames também feitos com desconto. Então, Antônio, eu sempre buscando, você fala, o cartão. O cartão nosso, a gente não fez ele para ter nenhuma rentabilidade. Sim. Mais uma facilidade para o cliente e fazer uma recorrência para esse cliente e lembrar, quando ele precisar, ele tem aquele cartão que ele pode acolher a clínica. Então, sempre inovando, sabe, Antônio? E hoje tem alguma área que você não atenda na Mais Saúde? Assim? Todas, ambulatorialmente, nós atendemos tudo, todas as especialidades. A parte cirúrgica, a gente não faz. Só em parceria com o 9 de julho. A gente fez essa primeira parceria aí com o 9 de julho, começamos aí recentemente, tem 2 meses, né? A parceria, a gente acredita que está indo muito bem, né? Então, assim, eu atuo mais na parte ambulatorial. Você tem que focar, Antônio. Então, a gente vai abrir hospital. Não tenho nenhum interesse de abrir hospital. Acho que a complexidade vai aumentando e você vai tendo que colocar-se um fôlego, uma atenção muito maior, né? Então, assim, conheço como é que é o hospital, sei como é que funciona, mas eu acho que esse modelo ambulatorial aí... E talvez o hospital hoje já tem vários aqui, né? Tem muito hospital, a concorrência é até boa, até teria espaço, mas assim, a Mais Saúde ela veio para o segmento ambulatorial, com esse segmento para esses pacientes. Então eu vejo que esse mercado ainda tem uma fatia grande e cada dia a gente tem que estar melhorando, aumentando a estrutura dentro das clínicas para acolher melhor esse paciente e olhando sempre aí as novidades para trazer para nosso estado aí, levando para essas novas unidades. Agora, a operação da rodoviária está quase pronta para inaugurar. Rio Branco está quase aí. Rio Branco, como você falou, construir fora. Rio Branco é muito difícil. Mão de obra, entendeu? E assim... Cada cidade fora é um desafio diferente, né? É difícil, entendeu? Então, o Rio Branco está finalizando. Esse mês a gente finaliza. Acredito que até o final do mês que vem a gente inaugura Rio Branco. Então, eu acredito que essa consolidação aí foi fruto de muito esforço, resiliência, trabalhando sempre com o pé no chão. O empresário tem que lembrar que ele tem que estar consciente das intempéries do mercado, mas quando você faz algo aí justo, algo sólido, o cliente ele vem para você, entendeu? Isso. E também tem o seguinte, né, Jean? Todo empreendedor ele é um tomador de risco, né? Todo dia a gente está colocando o nosso CPF, o nosso patrimônio em risco, porque não é fácil empreender, né? Mas eu vejo assim que você é um cara que, de fato, você
tem muita vontade de empreender cada vez mais. Então, você recentemente, né, eu digo recentemente porque a gente conversou algumas vezes, você está com a plantação de caju lá no Ceará, né? Você vai plantar 80 mil pés, que você falou? Já está quase os 80, já tem quase 70 mil plantados, entendeu? Pois é. Então E depois do caju, o que o Jean, você acha que o Jean vai fazer mais? Não, Antônio, eu vejo o seguinte, toda ação gera uma reação, né? Sim. Você planta caju, aí vai nascer o caju gera o quê? Suco, aí tem a castanha. Então, cada negócio, vai abrindo novas tudo possibilidades. É oportunidade, tudo é possibilidade. Então, o empresário ele tem que ter visão, tem que pensar antes do que todo mundo, né? Tem que buscar sempre uma solução para alguém, entendeu? Então, eu vejo que tudo isso é uma oportunidade. A gente tem que enxergar sempre a oportunidade. Claro, no nicho necessário, não adianta você... também atirar para tudo quanto é lado, desfocar. Mas eu vejo as oportunidades aparecem, então você vê, nós tivemos a oportunidade de ir para a China junto, né? Uhum. Sempre buscando entender melhor buscando escalar, mas sempre tentando baratear, para ver o que eu posso fazer na China para poder escalar de uma forma mais barata, com preço mais justo, entendeu? Então, a gente tem que estar antenado, se conectando e buscando as oportunidades necessárias. E a assim, participação é muito importante. Eu conheço sua família, né? E assim, dos seus 3 filhos, né? Você enxerga em algum dos 3 um sucessor para o Jean? Hoje... Alguém tu acha que isso aí tem veia empreendedora? O que eu vejo, né? Nós formamos, primeiramente, o nosso filho, a gente forma ele, né? Com a sabedoria dada por Deus, para que eles sejam boas pessoas, né? Uhum. Agora, hoje, quando você que vem de uma família, você é empreendedora, eu, como empreendedor nato, eu estimulo sempre eles, né, a pensarem, né, a fazer conta, estimulo eles a vender, né. Então, meus filhos, eles são competitivos. Pai, eu vou vender isso na escola. Pai, traz isso aqui e tal. Eu falo, não, pode vender, meu filho, está aqui. Agora, passa, essa aqui é a parte do papai. Isso aqui é o capital tem que voltar. Ficou quanto, pai? Vendi por 15. Ficou? Não, foi R$8. Então, 8 é para cá, 7 é teu. Mas sempre ensinando que aquele dinheiro não é para gastar. Sim. Esse é o maior desafio. Ele diz, não, pai, esse dinheiro é meu, eu faço com qualquer app, eu vou ocupar carta de roubo. Não, filho, não é assim. Esse dinheiro que você vai guardar. Mas vai guardar para quê? Então, vamos criar um sonho aqui. O que você pensa? Então, você tem que ir gerando ele, treinando o filho. Então, eu acho que essa parte de sucessão... Eu acho que Deus coloca as pessoas certas no momento certo, né? Então, a gente criando eles aí de uma forma que eles sejam obrigados a estar expandindo a consciência, tirando eles da zona de conforto, você acaba instigando aí, de uma certa forma, eles aprenderem a gostar, andar com você, né? Levar teu filho para participar aí na empresa, ficar andando com você, para tomar gosto. Igual que eu achava bonito ver meu pai negociando, né? Então, eu ficava atrás da mesa dele, o cara ia vender alguma coisa, o cara pedia um tanto, ele já oferecia metade, aquilo foi me ensinando como negociava. O seu Ceará tem muita história também para contar, né? Tem. Meu pai conversa bastante. Ele tem muita história, começou cedo aqui, foi um cara ousado aí, vindo do Nordeste para cá, foi o primeiro, né? Uhum. Trouxe meus tios todos para cá. Você nasceu aqui, Jean, ou nasceu? Nasci em Goiânia. Em Goiânia, né? Meu pai saiu do Nordeste, meus amigos falavam, Jean nasceu no pau de arara, né? Não deixou de ser, porque meu pai morou, cada lugar que ele morava, ele fazia um filho. Ele foi para Belém do Pará, tem um irmão meu de Belém do Pará. Foi para o Rio Grande do Norte, tem minha irmã que é do Rio Grande do Norte. Foi para Cuiabá, tem um irmão que é de Cuiabá. E ele foi para Goiânia. Tem eu e meu outro irmão, o Gedeão, que é de Goiânia. Então, e assim, o Edvilson? O Edvilson é de Cuiabá. Ah, de Cuiabá. De Cuiabá. Então, foi nascido aí no meio desse caminho. Mas tudo mesmo pai, mesma mãe? Sempre o mesmo pai, mesma mãe. Um cearense aí buscando oportunidade, ia para um canto, montava um negócio, não dava certo, corria para outro. Então, rondoniense, só seus filhos? Só meus filhos. Agora, me diz uma coisa. A sua família, a gente sabe que tem uma veia política forte, né? Você tem 2 irmãos políticos, né? Você já falou que teve tios da política. Por que o Jean não quis ir para a política? Então, Antônio, pois é, lá no começo eu até achava, no começo da minha vida, que um dia eu ia ser político, né? Uhum. Só que ao longo da história eu fui observando essa geração, né? Nossa, o momento atual. Claro, a gente sabe que a gente tem que se desafiar, mas tem boas pessoas aí para assumir esses compromissos. Eu vejo na política
existe bons políticos no nosso estado, pessoas que pensam realmente na população. O modelo político do Brasil me incomoda um pouco, a política do toma lá da cá. E aí eu fui vendo que você tinha que ser de verdade sempre, né? Eu sou uma pessoa muito ousada e muito séria, certa no que eu faço. Então eu pensei, eu acho não é para mim. Não é para mim, algo que é um ciclo de 4 em 4 anos, entendeu? Então, é uma incerteza, né? Incerteza. Eu vejo o seguinte também, te acomoda. O que mais eu lembro quando eu fui para Cuba, meu tio era deputado, né? Meu tio falou, meu filho, fica aqui, vai surgir oportunidade aí, entendeu? Empregos. Eu falei, tio, eu vou fazer medicina porque eu não sei daqui a 4 anos se o senhor vai continuar a política, entendeu? Então ele continuou depois, mas assim, você acaba inseguro, gerando, né? Você acaba gerando uma expectativa em algo que você cria algum negócio sólido, com transparência, você sabe que você cria uma unidade, 2 unidades, 3 unidades, você observa aquele crescimento de algo. A política, você pode seguir carreira na política. Eu até sou contra, às vezes, seguir carreira em política, porque ciclos viciosos podem ser repetidos, entendeu? Sim. Então, assim, eu tenho meus irmãos são políticos, meu irmão era vereador, tem o outro irmão meu que hoje é vereador, tive meu tio que foi vereador algumas gestões, tive meu outro tio que faleceu, era vereador, foi deputado, meu tio. Então, assim, e eu fui observando. Eu sou muito impaciente, eu sou buscador de resultados, sabe? Eu achei a política muito monótona. Você imagina aí, você trabalhar numa eleição, claro, o Congresso Federal, Nacional, você vai para Brasília, eu acho que ali você se isola da população, você é vereador, você tem que estar no meio das pessoas, entendeu? Então, acho o sistema político muito, digamos, muito grande, é muito político para pouca gente, entendeu? Eu acharia que poderia ser uma estrutura muito melhor enxuta, né? Sim. Acho muito cargo, muita função, muitos políticos, muitos vereadores, muitos deputados, entendeu? Acho que a gente poderia ser menor, sabe? Igual que é uma empresa. A gente trabalha com operações enxutas, a gente sempre fala, pessoal, tem que fazer operação, contratação, então tem que fazer mais com menos, entendeu? Então, sou desse resultado. Então, nesse meio tempo, Antônio, cada dia foi reafirmando foi te mostrando um caminho, meu coração que o meu caminho era a gestão, era o empresariado, era seguir essa parte. Eu nunca fui pego aí com a mosquinha do poder, assim, essa... surgiu oportunidade, tudo quanto é jeito. E deve surgir até hoje, né? Convites não faltam, mas você tem que ter pé no chão. Sim. Você tem que entender o seguinte, você tem que ter os funcionários, aquelas pessoas dependem de você, negócio não é brinquedo, quando você está no negócio, você tem que lembrar que aquilo ali depende de você, o coração é o teu trabalho feito dentro do teu negócio, e você não pode brincar de ficar saindo do negócio para entrar em política, não. Então, assim, você tem que escolher. Ou vai já escolheu, né? Eu já escolhi desde o começo. Então... E você, desde pequeno, você já sabia que queria ser médico, fazer medicina? Ou Como eu falei para você, meu pai... Teve alguma dúvida? Eu sempre quis ser médico, mas uma coisa que me impulsionava é que eu lembro que eu estudei em colégio público, né? Da 6ª série, depois fui em colégio privado. Então, eu lembro meu pai acordando, falando, acorda, doutor, acorda, doutor. Então, doutor... Aquilo ali doutor, né? Então estimula. O pai é muito importante na vida dos filhos. Então, meu pai, só dessa palavra, ele já me colocou ali um sonho, né? Eu falei, eu vou ser doutor quando eu crescer. Atuei, não atuei a vida toda como médico na labuta, de estar no plantão, mas os 5, 6 anos que eu iniciei, eu trabalhei demais. Mas eu acho que você teve uma missão muito válida, porque... Assim, hoje a quantidade de pessoas que a Mais Saúde atende, né, não só aqui em Porto Velho, mas em outros estados, imagina se não tivesse a Mais Saúde, esse pessoal se teria condições, né, teria o mercado suficiente para absorver a quantidade de pessoas que vocês atendem hoje. Então, eu acho que é muito válido, né? E fazendo algo também que desperte para as pessoas, até a concorrência mesmo, fazer algo melhor, né? Equiparar ou fazer melhor do que a gente, entendeu? Então, acho que é isso que é importante. E desafogar o serviço público também. Também não ficar aquele peso todo para o Estado. É possível fazer também no privado, com preços menores, né? E eu acho até que
que os governantes deveriam estimular esse tipo de negócio, porque realmente desafoga muito, né, o sistema de saúde local. Então, é uma opção, você acaba deixando o Brasil um país abençoado, né? Nós temos muitos profissionais, bons profissionais, sistema de saúde muito bom, mas que é bom em algumas áreas e ruim em outras, né? Então, você vem com essa habilidade, com esse modelo de negócio, você traz a opção para o cliente ali, pagando um pouquinho, ele vai e volta, entendeu? Resolve a vida dele, da mãe, da sogra, do filho, entendeu? Então, eu acho que sim, cada dia que passa, a gente vai sempre estudar a melhor forma de atender o nosso cliente. Então, esse é o nosso objetivo, Antônio. E assim, quem é empreendedor, sempre inovando, escutando modelos novos, aprendendo com você, que você ensina muita gente, aprendendo com outras pessoas, sempre participando de novidade, porque a gente tem que estar não pode parar, né? Não pode parar. Exatamente. Jean, para a gente terminar, que mensagem você passaria hoje para as pessoas que estão numa situação como você teve, né? No passado, estou fazendo medicina, mas eu tenho aquela vontade de empreender. Que conselho você poderia passar para essas pessoas? Cara, Antônio, eu vejo o seguinte, a mensagem que eu coloco em tudo que você for fazer, faça com excelência. Então, seja na medicina, o médico ele quer continuar sendo médico. Ouse, se especialize. Não qualquer especialidade, procure o melhor, entendeu? Porque a seleção natural da clientela, ela vai sempre para onde você está, a sua formação é melhor, entendeu? Os centros melhores, com melhor formação. Para quem ousa empreender, volto novamente à excelência. Vai fazer, faça com qualidade. Faça com qualidade. Ah, mas eu não sei fazer. Estude modelos de negócio, entre em bons lugares, copie, entendeu? Traga o que é melhor, entendeu? Exclua o que é ruim e dê o melhor para o seu cliente. Então, eu vejo que a gente não pode perder a esperança, né? De empreender, de acreditar no nosso país, acreditar nas pessoas, né? Esquecer os problemas, porque problema todo mundo tem. Eu não vou empreender porque é muito difícil um alvará, pessoal, tudo é difícil. Então, para você ficar na zona de conforto, né? Permaneça onde você está. Agora, se você quer realmente ousar e chegar num patamar que você não sabe nem aonde você vai chegar, empreenda. Eu acho que empreender, eu sou um defensor do empreendedorismo aí de forma absurda, mas faça com consciência, vai fazer da escalagem do tamanho que você puder, vai vender um doce, faça o melhor doce, a melhor embalagem, vai abrir uma loja de doce, faça com a melhor cadeira, o melhor assento, entendeu? A melhor pintura, absorva esse cliente com carinho, que esse cliente ele vai entender, né, que você está oferecendo o melhor que você tem para ele, né? Entenda o mercado, né? Pesquise, verifique, né? Tenha a ousadia de perguntar, entendeu? Hoje nós temos aí... Pedir ajuda, né? Pedir ajuda. Nós temos hoje toda a qualidade. Não posso ir a São Paulo, mas você pode fazer um treinamento à distância. Então, hoje não tem desculpa para quem quer empreender. Então, faça com excelência. Dê o seu melhor, entendeu? Não esqueça de manter a sua família, né? Sempre se dedicar à sua casa, à sua família, sua esposa, seus filhos. Nunca fazer com que o negócio fique maior do que a tua família. Então, assim, você não pode perder a tua essência, paz, né? De você poder, realmente, o teu conforto tem que ser o teu retorno para a tua casa. O teu bem mais precioso é a família, né? Família. Não pode ser nunca um negócio. É o nosso porto seguro. Você imagina um avião, né? Esse avião, ele segue um destino, mas ele tem que pousar. Para quê? Ele tem que abastecer, ele tem que repor o insumo, então a nossa casa é a nossa casa. Então, aprender a desconectar também, vai para sua casa, desconecta. Desconecta do problema, desconecta de tudo. O problema ficou dentro da empresa. Amanhã a gente resolve. Entendeu? E é isso. Eu acho que essa seria a mensagem aí que eu poderia deixar. Faça com qualidade, se conecte com a tua família, tenha uma espiritualidade forte. Graças a Deus, Deus tem me colocado cada dia
mais próximo a Ele, a espiritualidade nos ajuda a ter uma confiança ainda mais. Eu acho que o empreendedor ele tem que crer em Deus por excelência, porque a gente abre um negócio, a gente não sabe se o cliente vai vir. É igual café, a gente acredita em Deus, mas cadê? Né? A gente acredita em algo que a gente não está vendo. Né? Então, e você deu uma sorte muito grande, que a Raquel é uma pessoa que, a sua esposa, né? Ela dá toda essa sustentação de família, né? Essa sustentação pela fé, né? A Raquel é uma pessoa assim admirável por tudo aquilo que ela representa de importância na família, né? De ser aquele ponto central de base e sustento de tudo, né? Com certeza. Assim como você tem a sua esposa que te ajuda em tudo, né? Te conforta. A gente tem uma esposa que nos ajuda, nos conforta, participa. Ajuda a criar muito bem os meus filhos, né? Os nossos filhos, que é o bem mais precioso que a gente tem. E assim, acaba, como eu falei para você, sendo esse conforto para a gente, né? A gente ter uma esposa, você acertar, você conseguir aí encontrar uma pessoa que realmente você ame, que te ajude, seja parceira, seja realmente esteja com você na alegria e na tristeza. Então, são muitos anos aí de história, né? Desde Cuba para o Brasil, depois superou todos os obstáculos que apareceram na nossa vida. E hoje, cada dia que passa, isso vai só modelando, vai moldando e vai forjando, né? Então, graças a Deus, ela tem sido, como você bem falou, você a conhece, sabe, né? Ela me trouxe mais ainda para Deus, né? Uhum. E cada dia essa conexão tem sido maior. Ela cumpre um papel importantíssimo nessa minha conexão com Deus aí e de toda a minha família. Jean, queria te agradecer pelo seu tempo. Eu sei que nessa sua agenda tempo é um pouco precioso, né? Porque, afinal de contas, são muitas unidades, muitos projetos. E eu queria te agradecer pela oportunidade de você ter vindo aqui. Em breve, acho que a gente vai ter outros episódios contigo, porque cada vez mais você tem mais novidade, mais história nova para contar. Então, estamos sempre juntos, estaremos sempre aí. E vamos ver, né? Esse ano não, mas ano que vem, vamos ver se a gente... A gente faz uma lá da China, né? Uma transmissão ao vivo aí. A gente né, volta à China. Volta à China, vai lá no mercado, lá no Vale do Silício, que você ficou de me levar lá. Exatamente. E foi aquela viagem para a China, foi inesquecível, né? Foi muito legal e assim... Vamos voltar ano que vem, né? Vamos voltar, a gente faz um ao vivo de lá e faz uma apresentação de lá, leva quem for com a gente, vamos entrevistar de lá e tu já coloca ao vivo não, em tempo real aqui na tua grade. É isso, certeza. Vai ser sempre um prazer, Antônio, aí receber o teu convite, estarei sempre disponível. E é isso, compartilhar um pouquinho, compartilhar a nossa história. Uhum. E aí está disponível para você, ser um amigo aí que apareceu nas nossas vidas aí, temos amigos em comum. E cada dia essa amizade tem se fortalecido, né? Aprendo muito com você. Você é um cara que entende bem de gestão, de empreender. Então, um amigo afia o outro, né? Então, com certeza. Isso. É bíblico. Então, muito obrigado também pelo convite. Nada. Pessoal, então, hoje a gente encerra aqui o episódio com Jean Negreiros. E, assim, eu acho que vocês vão gostar bastante, que são muitas histórias que ele contou, histórias inspiradoras. E eu acho que vocês também vão ser inspirados assim como eu me inspiro nele. Muito obrigado, até a próxima. Até mais.